Bom, a gente já tem algumas pessoas e meu propósito agora não é alcançar todo mundo de uma vez só. Meu propósito é deixar essa live salva no Stories para depois as pessoas terem acesso a ela também, né? Não é uma coisa momentânea, é uma coisa que nós podemos salvar e deixar outras pessoas acessíveis a ela também. Bom, eu não sou muito de fazer live, eu nunca fiz uma live, é a primeira vez. Mas eu quero conversar um pouco com o pessoal que está assistindo. Eu só queria que vocês me confirmassem se dá para ouvir direitinho aí, qualquer coisa vocês falem, tá? Falar um pouco sobre problemas da vida. Como é que nós lidamos com os problemas da vida? Como é que nós nos situamos com os problemas da vida? Eu tenho andado muito pensativo, um pouco abalado com os acontecimentos que têm se passado no nosso país, no mundo em geral. E temos visto que realmente são situações tristes, lamentáveis, situações desesperadoras, literalmente. Né? Tantos acontecimentos que aconteceram até agora, e eu me pergunto qual tem sido a nossa decisão. Qual tem sido o nosso posicionamento em relação a esses acontecimentos? E deixa eu ver. E aí tem um pessoal entrando já. Depois tu assiste, Eduardo. Mas vamos falar um pouco. Eu queria texto bíblico na palavra do Senhor Jesus, né? Ela é a fonte de toda a verdade. Então, se nós estamos baseados nela, nós temos a possibilidade de estarmos com a verdade ao nosso favor. Deixa eu só confirmar aqui se o pessoal falou, se dá para ouvir. Enfim, ninguém falou, então acho que tá dando para ouvir. Bom, eu queria basear o meu texto, minha conversa aqui, na primeira carta de Pedro, o capítulo 1, alguns versículos. A partir do versículo 3, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, nem macular-se ou perder o seu valor. Essa herança é guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O versículo-chave é o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisso vocês se alegram. Nessa esperança vocês se satisfazem. Mesmo que por um certo período de tempo ainda agora, nessa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, sejamos entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa fé que nos faz crer na esperança de que temos uma herança concedida por Deus ao momento que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, é o que nos faz continuar vivendo, né? Passamos por problemas, situações, por coisas que nos abalam, mas a nossa fé continua intacta, nossa alegria pode permanecer dentro de nós porque nós cremos que a nossa fé está depositada
em Cristo. E ele é muito mais considerável do que o ouro refinado, né, que tem o seu valor de resistência, tem a sua resistência, tem a sua significância, e a nossa fé em Cristo Jesus ainda é mais considerável do que o ouro refinado. Mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. E apesar de não verem ele agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Vocês estão conseguindo o objetivo de vocês, que é a salvação das suas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. A gente passa por uma grande situação, né? Quando nós passamos por dificuldades, problemas, lutas, quando nós passamos por tristezas, decepções. Uma das coisas que mais surgem nesse momento e uma das coisas que mais tem aparecido nesses últimos dias na nossa sociedade, que tem crescido absurdamente, se chama depressão. Eu não sou estudante de medicina, não sou psicólogo, eu só estudo por gostar mesmo, eu não sou devoto daquilo. Mas eu tentei procurar uma definição para a depressão e eu não encontrei uma mais ou menos considerável. Porém, nós sabemos que a depressão é um mal que tem alcançado muitas pessoas durante esse tempo, durante esses últimos dias. E nós temos visto que cada dia mais, cada vez mais, isso é presente no nosso meio, né? As pessoas têm sido abaladas, elas têm sido entristecidas, elas têm sido angustiadas, e algumas coisas ao redor delas fazem com que elas padeçam um certo momento de tristeza que pode se tornar uma depressão. Eu não sou autor, eu não sou ninguém da área, especialista, mas eu posso garantir que a depressão, ela é um acúmulo de frustração. Eu creio que a depressão, ela é um acúmulo de decepção na vida de quem tem a depressão. As pessoas que têm depressão, elas são pessoas frustradas porque colocaram expectativas em alguma coisa e não aconteceu conforme elas esperavam. As pessoas que têm depressão são pessoas que viveram uma situação de tristeza, de calúnia, de frustração, de surpresa. A vida pegou elas de surpresa e elas simplesmente foram vítimas, alvos do inesperado da vida. E eu tenho visto muitas pessoas, eu tenho acompanhado muitas pessoas. Eu não sou conselheiro, eu não sou pastor, eu não sou nada, mas eu gosto de acompanhar os meus amigos, eu gosto de saber como eles estão. E eu tenho visto que muitas pessoas têm tido facilidade em produzir a depressão por causa da frustração, da decepção, do desânimo, dos acontecimentos da vida que a vida não espera que nós nos recuperemos, né? Ela é consequente, ela não espera, ela vai acontecendo, a vida vai acontecendo independente de nós estarmos preparados ou não. E eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas também, frustradas também, depressivas também espiritualmente. Nós temos andado aí por um tempo, nós somos crentes em Cristo Jesus por algum tempo e nós temos visto muitas pessoas se reclamando, dizendo que pessoas que se desviaram, pessoas que saíram da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, mas não encontram alegria, que não encontram paz, que não encontram, sabe, a satisfação. E uma das causas desse problema é porque muitas pessoas colocam expectativas naquilo que outras pessoas falam. Muitas pessoas elas colocam expectativa naquilo que elas escutam ouvir sobre Jesus.
A gente vive em um mundo muito imediatista. A gente não procura saber qual é a razão das coisas. A gente não procura saber qual é a origem das coisas. A gente vai pelo que todo mundo está falando. E com Deus não é assim. Eu tenho visto muitas pessoas que me perguntam: por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus não agiu assim? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assim? A questão é a seguinte: Deus, ele é soberano, ele não precisa agir da maneira que nós esperamos. Ele age da maneira que ele quer. E para cada pessoa, ele tem uma maneira especial de agir. Para cada pessoa que decide entregar a sua vida a Cristo Jesus, para cada pessoa que decide confiar em Deus, confiar em seu Filho amado Jesus e no Santo Espírito, ele tem uma forma especial de agir. E muitas pessoas ficam frustradas pelo simples fato de que, mas não aconteceu comigo aquilo que aconteceu com fulano. Não aconteceu dessa maneira na minha vida, eu não recebi isso, não aconteceu isso comigo, como aconteceu com o cicrano. E nós estamos criando pessoas depressivas espiritualmente, porque as pessoas não são incentivadas a procurar saber sobre Deus. As pessoas não estão sendo motivadas a procurar pelo próprio Deus, né? As pessoas estão querendo saber de Deus por ouvir falar. Me lembro agora da passagem de Jó, que Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele só sabia de Deus pelo ouvir das pessoas, pelo que as pessoas falavam. Mas quando Jó ele teve aquela experiência com Deus, quando Jó vive aquela situação que para muitos é desastrosa, mas para Deus era uma oportunidade de promover a Jó, a gente vê Jó dizendo: agora que eu vivi essa experiência contigo, os meus olhos te viram e eu sei bem quem tu és. A questão é o seguinte: existem pessoas desanimadas, existem pessoas frustradas, existem pessoas depressivas espiritualmente, porque elas não procuram saber quem é Deus realmente. Procuram-se saber quem é Deus pelo que os outros falam. Esse livro aqui não foi escrito em vão. Esse livro foi escrito por homens falando sobre um Deus que trabalha de maneira diferente conforme os homens. Deus ele tem as maneiras específicas de agir. Deus ele não é um Deus, sem criatividade. Ele nunca faz uma coisa igual, ele nunca faz uma coisa da mesma maneira, ele sempre faz uma coisa diferente todas as vezes. E é um erro nosso quando nós queremos de Deus aquilo que ele não vai fazer. Quando nós esperamos que Deus faça uma coisa que ele já fez no passado, mas que provavelmente não vai acontecer novamente. Uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus será o mesmo eternamente. Jesus foi o mesmo ontem, ele será hoje, independente das pessoas depositarem a sua fé em Jesus ou não, ele continua sendo Filho Santo de Deus e será eternamente. A questão é a seguinte: a forma que você vê a Deus, a forma que nós, né? A forma que nós procuramos ver Deus. E eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim: mas eu vejo Deus de tal maneira, mas Deus é assim, mas Deus é assado, mas Deus faz isso, mas Deus faz aquilo. A forma de Deus trabalhar é indescritível, não se dá para mensurar, não se dá para prever, digamos assim. Mas há uma forma, e a única forma, de conhecer a Deus na sua completude, que é através da palavra de Deus, que é através de Cristo Jesus. Jesus ele veio para tornar acessível as coisas do reino aos seres humanos. Então nós vemos lá em João 15, Jesus dizendo: eu já não chamo vocês mais servos, porque os servos eles não sabem o que o seu Senhor faz. Agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto o Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vocês.
E como é que nós podemos confiar em Jesus? Porque Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade sobre Deus e Ele é a vida em Deus. Então, uma das muitas formas que nós temos de cuidarmos, de ajudarmos pessoas que estão depressivas espiritualmente. Eu creio que depressão é um estado de espírito. Depressão é uma turbulência na sua mente, é um sentimento que te faz se sentir impossibilitado, que te faz se sentir incapaz de fazer aquilo. Incapaz de viver, incapaz de superar, incapaz de agir, incapaz de tomar essa decisão. Eu vejo a depressão como uma incapacidade, uma incapacitação. Agora eu me peguei, não sei qual é a palavra certa. Mas capacitar o ser humano de fazer aquilo que ele espera fazer. E eu vejo muitas pessoas decepcionadas com a forma de verem a Deus, com a forma de ouvirem sobre Deus. E eu vejo muitas pessoas dizendo, mas Jesus não foi assim. Incapacidade, valeu, Rafa. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo, mas Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo, Jesus não foi assim, Jesus não fez assim comigo. Jesus tem a sua forma de agir, gente. Vamos parar de preceder, vamos parar de prever qual é a forma que Deus tem que agir. Ele age como Ele quiser. E nós temos que ter a certeza de que a forma que Ele agir, independente de nós gostarmos ou não, é a melhor coisa para nós. E eu tenho visto muitas pessoas que deixam de crer em Deus, que deixam de confiar em Jesus, porque Jesus não fez conforme ela queria. Vejo muitas pessoas decepcionadas, frustradas, e eu também me incluo nessa parte, porque por muito tempo eu fui decepcionado, eu fui frustrado, eu fui desanimado por pessoas, porque eu colocava a minha esperança, colocava a minha, como é que eu posso dizer? Expectativa nas pessoas. Eu colocava a minha expectativa nas pessoas e elas não conseguiam suprir as minhas expectativas, elas não conseguiam superar as minhas expectativas e eu ficava frustrado. Então, dessa mesma forma é Jesus. Nós às vezes colocamos expectativas em Jesus. Mas a questão é que Jesus não decepciona ninguém. E essa é a salvação, essa é a solução. Se nós colocarmos a nossa expectativa em Jesus, Ele não vai nos decepcionar. E eu coloquei aqui peguei alguns exemplos de pessoas que viviam frustradas. Exemplos de pessoas que traziam sobre si a decepção de confiar em outras pessoas e sempre serem frustradas. Na Bíblia. Em Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, nós ouvimos falar sobre uma mulher que tinha fluxo de sangue. E a Bíblia é muito clara quando diz assim: e ela tinha gastado todos os seus recursos com os médicos, mas nada lhe fora resolvido. Aquela mulher, ela tinha depositado a sua esperança, ela tinha depositado as suas expectativas no que os médicos podiam fazer. Aquela mulher, ela depositou nos médicos a única solução, a única salvação da vida dela. A expectativa dela estava nos médicos, nos homens. Mas nós vemos que nada lhe aconteceu. E naquele momento ela ouve falar sobre Jesus, naquele momento ela ouve que Jesus estava passando por ali. O que é que ela faz? Ela decide colocar a expectativa dela em Jesus. E ela tenta, ela diz: creio que se tocar na orla das suas vestes eu serei curada. Ela colocou a sua expectativa em Jesus.
E quando ela decide confiar em Jesus, quando ela decide colocar a sua expectativa em Jesus, o que é que acontece? Ela rompe a multidão, ela toca na orla do vestido do Senhor Jesus, e através da transmissão de poder, de unção, de autoridade que havia em Cristo, ele diz: vai em paz, estás curada do teu mal. Então nós vemos que colocar a expectativa em homens nem sempre dá certo, mas colocar a expectativa em Jesus sempre vai dar certo. Outro exemplo disso, no capítulo 5 de Lucas, nós vemos a pesca milagrosa. E o que é que acontece? Naquela noite, Simão tinha passado a noite inteira tentando pescar. Simão, ele tinha confiado, depositado as suas expectativas na sua habilidade em pescar, no seu conhecimento daquela região, daquele lago, daquele mar-lago que alguns chamam. E nada pegou. Aquele momento foi um momento de frustração para Pedro, porque ele confiava, ele tinha depositado a sua expectativa em si mesmo, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, pela sua fluência naquele lugar. Mas nós sabemos que ele não pescou nada. E naquele momento, depois de algum tempo, Jesus aparece e diz: Pedro, joga a rede do outro lado. E ele diz: mestre, nós jogamos a rede, nós tentamos pescar a noite toda e nada nós pegamos. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, o que é que acontece? Vieram, a Bíblia relata, 153 grandes peixes. O homem pode colocar a sua expectativa em si mesmo e ele pode falhar. Mas ele nunca vai falhar, ele nunca vai ser decepcionado quando depositar a sua expectativa em Jesus. Vamos ver outro exemplo. O paralítico de Betesda, em João 5 também, passou 38 anos depositando a sua expectativa, depositando a sua esperança em alguém que viesse e quando o anjo tocasse nas águas, ele viesse e levasse ele até o tanque. E ele passou 38 anos mantendo essa esperança viva, mas nada aconteceu. 38 anos, gente, depressivo, porque o seu problema não tinha solução. 38 anos que aquele homem passava todos os dias. Todas as vezes que o anjo movimentava as águas daquele tanque, ele ficava frustrado. 38 anos frustrado. 38 anos, gente, não é 38 dias. E em apenas um momento, Jesus aparece e ele diz: você quer ser curado? E o paralítico diz: Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque quando o anjo movimenta as águas. E eu acho que Jesus, ele vai penetrante. A convicção do poder que Jesus tinha de si mesmo era tão penetrante que ele nem pergunta ao homem. Ele vai na necessidade do homem. Ele percebe que o homem é paralítico e que precisa de cura. E o homem tenta dar uma explicação, mas Jesus toma a atitude. Jesus vai lá e cura o homem. Ele cura o paralítico. Uma vez, mais uma vez. As expectativas que nós depositamos nos homens, elas podem falhar. Mas as expectativas que nós depositamos em Jesus, ela jamais será decepcionada. Nós queremos uma geração transformada. A depressão tem levado pessoas a se excluírem da sociedade. A depressão tem levado pessoas a pensar em suicídio. A depressão tem levado pessoas a pensarem em se mutilar, né? Se machucarem. E Jesus está querendo aliviar o fardo dessas pessoas. Jesus está querendo transformar a vida dessas pessoas. O propósito de Jesus sempre é o mesmo. E sempre será o mesmo. Jesus veio para salvar,
libertar, curar. Jesus veio para trazer tudo de bom, gente. E eu vejo muitas pessoas ignorando a Jesus e Jesus só quer fazer o bem a essas pessoas. Eu sei que muitas vezes nós cristãos trazemos uma visão errada de Deus. Muitas vezes pelo que nós falamos, pelas vezes que nós agimos, pela forma com que nós agimos, pelas vezes que nós nos comportamos diante de certas situações, pessoas que não têm fé em Jesus ainda. Mas eu não estou convidando você para crer naquilo que o homem sente, naquilo que o homem fala. Eu estou convidando você de Deus. O que é sentir a glória de Deus, a magnitude de Deus, a bênção, prosperidade, que esse é o mal de muitos lugares. Nós passamos muito tempo prometendo aquilo que a presença de Deus nos dá. A presença de Deus, sim, ela nos enriquece. Não de bens materiais, mas de alegria, de paz, de tranquilidade. E nós passamos tanto tempo valorizando os bens materiais e nos esquecemos que o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, está sendo deixado de lado. A razão da nossa fé, pela qual nós nos chamamos cristãos, que é Cristo, está sendo escanteado. Então eu não vim nessa noite trazer uma condenação sobre os depressivos. É um problema e precisa de cura. Depressão é um problema e precisa de cura. Frustração, vingança, sabe, decepção, abandono são problemas e precisam de cura. Mas eu vim aqui nessa noite te falar sobre a cura. E eu vim aqui falar sobre uma pessoa que jamais decepciona a ninguém. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vim aqui para te dizer, crê em Jesus pelo que eu falo, crê em Jesus pelo que eu te digo, crê em Jesus pelo que as pessoas dizem. Eu quero te convidar a literalmente conhecer a Jesus como Ele é. Eu ouvi uma vez uma pregação, e essa pregação marcou muito a minha vida com uma simples frase da pregadora. E ela dizia assim: eu não quero conhecer a Deus pelo que as outras pessoas falam. Se existe um Deus verdadeiro nos céus, eu quero conhecer Ele como Ele realmente é. E eu não vim te falar, eu não vim te convidar a conhecer a Deus pelo que eu digo que Ele é. Eu vim te convidar a experimentar a Deus, a viver Deus, a saber quem Deus é pelas tuas próprias conclusões, pelas tuas próprias opiniões. Eu não vim aqui incentivar você a crer naquilo que eu falo. Eu vim aqui te convidar, te motivar, te incentivar a descobrir por você mesmo a magnificência, a magnitude, o poder, a glória, a honra, a alegria que a presença de Jesus Cristo nos traz. Nós somos humanos. E se alguém de vocês que está nos ouvindo agora, ou que vai nos ouvir quando essa live estiver disponibilizada na minha timeline, se alguém de vocês já foi decepcionado, já foi frustrado, já foi entristecido por uma palavra, já foi angustiado por alguém que é cristão, não generalize. Não generalize. Nós não estamos aqui para acobertar o defeito de ninguém, mas eu quero incentivar você a procurar a saber realmente quem Jesus é. A saber realmente o que Jesus pode fazer. A saber realmente qual é a sua visão de Cristo. Se alguém te magoou, se alguém que é cristão te magoou, se alguém que é cristão te falou uma palavra dura, se alguém que é cristão te fez alguma coisa má, eu te peço em nome de Jesus, representando todos os cristãos, que nos perdoe. Que nos perdoe, mas não generalize. Jesus não é aquilo que nós somos. Nós precisamos, não somos ainda, mas nós precisamos todo dia parecer mais e mais com Jesus. E se nós nos comprometermos a conhecermos Jesus não pelo que a gente escuta falar, mas pelo que a Bíblia fala, pelo que a palavra de Deus fala, que Jesus é, se nós nos espelharmos e confiarmos verdadeiramente
naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que os evangelhos falam, que os apóstolos falam, naquilo que foi profetizado sobre Jesus há muito tempo, por Isaías, por Moisés, se nós crermos em Jesus, nós veremos que ele é muito mais diferente daquilo que nós pensamos. Já diz um versículo que eu gosto muito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, se você acha que Jesus pode ser incrível, que Jesus pode ser maravilhoso, que Jesus pode ser glorioso, que Jesus pode ser bom, eu te convido, experimenta ele para tu ter a convicção daquilo que tu achas. Tu vai ter a certeza absoluta. Não estou falando de crer naquilo que as outras pessoas falam, eu estou falando de conhecer a Jesus de verdade. Jesus, ele está disposto a ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. E basta apenas que você se torne acessível a receber o Senhor Jesus no seu coração e reconhecer que ele é o Rei soberano sobre tudo, sobre todos, e que ele deseja nos incluir no seu reino. Se você reconhece ou quer reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como o Rei da sua vida, se você quer, como o pastor José Bernardo, querido pastor José Bernardo diz, se submeter ao reino de Deus, ao governo de Cristo na sua vida, não espere por nada. Apenas tome uma atitude. Declare ao Senhor Jesus que você quer que ele entre na sua vida, que você quer que ele mude a sua vida, que você quer que ele faça a mudança que ele vê que é necessário na sua vida. E eu tenho certeza que a quantidade de pessoas depressivas vai diminuir, a quantidade de frustrações espirituais e físicas vão diminuir. Eu creio que Deus é a solução para todos os problemas da humanidade. E como o tema diz, a depressão e a esperança. A depressão é o mal. E a fé em Jesus Cristo é o remédio para esse mal. É a esperança. Então, eu creio que já prolonguei um bom tempo nessa live. Foi muito bom, foi bem legal. E eu espero fazer mais. Eu sou um jovem velho, eu não sou muito tecnológico não. Mas eu gostei de comunicar, falar sobre o que eu estava sentindo. É uma forma também de trazermos a igreja para lugares inacessados, né? E eu quero, nesse momento, como eu creio no Senhor Jesus e como eu creio na sua fidelidade, eu não posso deixar de falar com o Senhor Jesus através de uma oração. A oração, ao contrário de muitas pessoas pensam, não é um ritual, não é as mesmas coisas, não é apenas, sabe, não precisa ser teológico ou precisa ser discernente de hermenêutica ou exegese, não. Uma oração é uma conversa com Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O que transforma uma conversa em uma oração é a pessoa que nós nos direcionamos. E quando nós nos direcionamos ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho amado Jesus e ao Santo Espírito, nós transformamos uma conversa na mais bela oração que ecoa por toda a eternidade. Então, para terminar essa live, eu quero fazer uma oração. Essa live vai alcançar muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas vão ver depois, e eu quero fazer essa oração para que elas também sejam abençoadas quando verem, e abençoar vocês que estão assistindo aí com a gente, tá bom? Senhor Jesus, eu sei o quão maravilhoso, o quão incrível, o quão espetacular o Senhor é. E o meu desejo, a minha vontade, a minha expectativa é que o maior número de pessoas possam chegar ao conhecimento do Senhor. Eu sei que algumas pessoas têm falado coisas erradas do Senhor. Eu sei que muitas pessoas pensam coisas erradas do Senhor. Eu sei que muitas pessoas acham que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, quando o Senhor não é. E nós te pedimos perdão por isso. Te peço perdão, Senhor Jesus, porque nós crentes, muitas vezes, nós não conseguimos representar o Senhor como nós devemos. Muitas vezes nós não conseguimos
representar, mostrar, revelar o Senhor como o Senhor deseja ao mundo, porque nós somos cheios de falhas e defeitos e fraquezas e erros. Mas eu quero te pedir para que a cada pessoa que deseja, a cada pessoa que almeja, a cada pessoa que decidiu no seu coração te receber, eu quero te pedir para que o Senhor se revele. Da mesma maneira que o Senhor se revelou aos discípulos, da mesma maneira que o Senhor se revelou às pessoas que estavam frustradas, que estavam decepcionadas, que estavam depressivas espiritualmente. Eu quero te pedir para que o Senhor venha e traga a tua presença, porque eu sei que a tua presença cura, que a tua presença traz alegria, que a tua presença traz ânimo, que a tua presença traz paciência, que a tua presença traz paz. E eu sei que a tua presença, que a tua glória, que a tua graça nas nossas vidas é a solução dos nossos problemas. Eu quero te pedir para que abençoe essas pessoas que estão assistindo essa live. Eu quero te pedir para que elas sejam tocadas pelo Espírito de Deus e que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam se sentir abraçadas, se sentir acolhidas, se sentir queridas pelo Santo Espírito de Deus através do Senhor Jesus. Eu te agradeço pelas possibilidades que nós temos de falar do Senhor pela rede social, pela internet, que muitas vezes nós usamos para fazer coisas más, mas também nós podemos usar para glorificar o teu reino. Eu quero te pedir para que abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Essas pessoas elas possam ser abençoadas com a tua mão poderosa, com toda sorte de bênçãos. Em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos. Em nome do nosso querido, amado, precioso Jesus Cristo, nós oramos. Seja o Senhor eterno para sempre. Amém. É isso aí, eu creio que foi um tempo legal. E para quem quiser assistir depois também vai estar disponível na timeline. Eu espero que não apague, eu espero que eu não consiga apagar. Mas espero que vocês todos sejam abençoados, tá? E que o Senhor Jesus possa abraçar vocês, possa permitir vocês de se sentirem abraçados, acolhidos, possam se sentir queridos pelo Espírito Santo de Deus. Professora, a senhora é linda! Meus amigos, Andinho, deixa eu ver mais. Michel, Rafa me ajudou também. Franciele Santos, Luiz Carlos Santos, Laizinha. A querida de lá de São Paulo, a mãe de Tia Vasti. Beijão pra senhora, saudade. Flávia, Maria de Fátima, Elizabeth, um bocado de pessoa. Entrou pra Ana Farias, que entrou agora. Mateus, que entrou agora também. Eu espero que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. E vocês que entraram no final agora, a live vai estar disponível na timeline, tá bom? Deus abençoe vocês. Foi ótimo estar com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.